Salmo 121, salmo muito conhecido. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, este Salmo 121 faz parte do que nós chamamos de salmos de romagem. E esses salmos eles eram cantados pelos israelitas quando eles saíam das suas aldeias, das suas cidades, para Jerusalém, pelo menos 3 vezes no ano, para as 3 principais festas do calendário judaico. Então imagine, por exemplo, que nós fizéssemos isso quando saíssemos de casa para vir para o templo, por exemplo. É mais ou menos isso. Enquanto você vem pela rua, Dona Maria não conseguiria cantar mais do que meio salmo, né? Porque é só atravessar a rua. Mas alguns talvez cantariam um salmo inteiro, 2, 3 ou até mais. Gilmar, que é o que mora mais longe, então conseguiria cantar talvez os 15 salmos, né? Que são os salmos de romagem. Esses salmos eles eram entoados pelo povo enquanto eles seguiam para Jerusalém. E também, ao que parece, eles cantaram muitos desses salmos quando eles retornaram para Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Ficaram 70 anos no cativeiro e quando voltaram para Jerusalém, eles também cantaram este Salmo 121. E algo que nos chama muita atenção nestes salmos de romagem é que eles estão fundamentados na bênção araônica. Cada salmo vai tratar, é claro que vai se repetir, mas eles vão tratar pontos da bênção araônica, que é aquela bênção que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A gente não encontra necessariamente alguns que tratam do o Senhor levante o rosto, mas a gente percebe aqui a bênção, o guardar, que é o caso, por exemplo, aqui do Salmo 121, misericórdia, paz. Então a gente percebe esses assuntos, esses temas nos salmos de romagem. Esse Salmo 121, ele apresenta Yahvé como o Deus que guarda o seu povo. Por isso que você vai perceber que o nome do Senhor e o verbo guardar, ele se repete demais no Salmo. Se você marcar isso na sua Bíblia, você vai perceber quantas vezes aparece guarda, guarda, guardar, guarda. E também nós vemos aqui 2 vezes a palavra socorro, ou seja, é aquele que socorre o seu povo e é aquele que protege o seu povo. A gente, à luz desse salmo, pensa que aquelas pessoas peregrinando por entre aqueles caminhos difíceis até chegar a Jerusalém, recebiam essa proteção, esse cuidado, esse sustento do Senhor. Enquanto estavam dirigindo-se para Jerusalém, eles eram protegidos no caminho, protegidos de tudo aquilo que o caminho pudesse apresentar para eles: ladrões, perigos de feras, perigos do tempo, o clima e uma série de outras coisas que a gente poderia pensar. Nós, pegando esse salmo e já fazendo uma aplicação, nós também somos peregrinos, nós também estamos em caminhada. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, Pedro fala isso, que nós somos forasteiros. Nós temos até um hino do nosso cenário que nós cantamos: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Então nós estamos num processo
Nós estamos numa caminhada, este mundo é o nosso deserto, como foi para os israelitas, enquanto saíam do cativeiro egípcio para Canaã. Nós também saímos do cativeiro do pecado e agora estamos no deserto caminhando para a nova Canaã, para a Canaã celeste, para a nossa habitação final. Então nós estamos no caminho, nós estamos na jornada. E lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo diz: nós somos cidadãos de uma pátria celeste. Nós não somos cidadãos daqui. É interessante que, é claro que Agostinho, por exemplo, falava que nós somos da cidade de Deus, vivendo na cidade dos homens. Nós fazemos parte de uma pátria celeste que está numa pátria não celeste. Vamos tentar imaginar as pessoas, por exemplo, que são brasileiras e que vão morar em outro país. Elas são estrangeiros ali, eles são imigrantes. Por mais que você consiga cidadania, talvez você vá para os Estados Unidos e consiga aí o green card, mas você não vai deixar de ser brasileiro. Você vai carregar consigo a sua identidade, a sua cultura. Por mais que você fale inglês, por mais que você goste da cultura americana, por mais que você viva entre os americanos, por mais que você receba em dólares, mas você não vai deixar de ser brasileiro. Então nós estamos aqui nesse mundo, mas sendo estrangeiros. Nós não somos daqui. Jesus disse na sua oração sacerdotal: Senhor, não os tire do mundo, mas os livres do mal, porque vocês são a luz deste mundo. Vocês devem fazer a diferença nesse mundo mal. Então, a gente vai perceber aqui nesse salmo que ele está dividido em duas partes. A primeira parte, o versículo 1 e 2, que fala que o Senhor é aquele que socorre o seu povo, é aquele que salva, que tira o seu povo do apuro, dos momentos de apuros. E também a segunda parte diz que Deus é aquele que protege o seu povo. Então vamos avaliar aqui esse texto. Primeiro os versículos de 1 a 2. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então ele começa neste salmo com uma pergunta: de onde me virá o socorro? Eu olho para os montes. Aqui é muito provável que o povo caminhando para Jerusalém, olhando por sobre os montes e pensando: de onde me virá o socorro nessa jornada? Imagine quando você sai de casa, por exemplo, para viajar. Você se planeja 1 ou 2 dias antes, você se prepara, faz as suas malas. Se você vai de carro, você manda o carro para a oficina, dá uma olhada no carro, organiza tudo, e quando você vai sair com a sua família, coloca todo mundo no carro, você ora: Senhor, agora é uma jornada de não sei quantos quilômetros, nos guarde nesse caminho. Então ele começa aqui olhando para os montes, possivelmente olhando para uma região específica e dizendo: por trás desses montes está Jerusalém, e é para lá que eu estou indo. E talvez muitos comentaristas também acreditam que quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, ele estivesse pensando especificamente no Monte Sião. Eu olho para o Monte Sião e de lá me vem o socorro, porque ali está o trono de Deus, que é o templo, a arca, a habitação de Deus no meio do seu povo. Eles tinham que estar lá, porque o templo estava lá, a arca estava lá, e todo o culto era realizado ali, junto com os demais. Então, tanto uma coisa ou outra pode ser a referência aqui do salmista. E ele então, no versículo 2, ele reconhece que quem vai guardá-lo, ou melhor, quem vai socorrê-lo nessa jornada,
quem vai suprir as suas necessidades, quem vai lhe auxiliar, é aquele que fez o céu e a terra. Ele não está orando para um ídolo. Eu me lembro de uma piada que alguém contou, que estava descendo numa ladeira de bicicleta e começou a chamar tudo quanto é santo, porque tinha perdido o freio da bicicleta e ele não sabia como é que ia parar, e aquele que ajudasse estava bom. Então, às vezes, na hora do socorro, você começa a tentar de tudo, né? Você vai atrás de tudo. E aqui o salmista é muito específico: o meu socorro não vem de qualquer um. O meu socorro vem daquele que fez o céu e a terra. O meu socorro vem daquele que criou todas as coisas pela sua palavra. O meu socorro vem daquele que trouxe à existência todas as coisas, mas também sustenta tudo aquilo que ele criou. Então eu não estou depositando a minha esperança de socorro numa coisa. Eu não estou depositando a minha esperança de socorro num ídolo que pode ou não me ajudar, num Deus que pode ou não me socorrer. E eu deposito a minha esperança naquele que fez o céu e a terra. E aqui a gente já começa a tirar algumas aplicações para nós, irmãos. Nós também estávamos em apuros. Assim como ele pede socorro de Deus para a sua caminhada, eu e você um dia pedimos socorro a Deus. Porque você se viu mergulhado no pecado, você se viu mergulhado no cativeiro do diabo, e você viu que somente Deus poderia te arrancar dali. Você estava no fundo do poço. Você não tinha esperanças para viver, você não tinha expectativa de vida, mas Deus te socorreu. Ele foi até você, você clamou por socorro e Ele foi até você. E Ele foi até você através do Filho dele, Cristo. Cristo desceu dos céus. Imagine aqui que a terra é o fundo do poço. Lá em Efésios capítulo 4, Paulo diz que Cristo desceu às regiões inferiores da terra. Então imagine o Deus Todo-Poderoso descendo no fundo do poço, que é onde eu e você estamos, para nos arrancar desse mundo. Por isso que Paulo disse aos Gálatas: Ele nos desarraigou deste mundo perverso. Então você foi socorrido por esse Deus Criador dos céus e da terra. E outra coisa que a gente pode tirar desse salmo é que se você foi socorrido por esse Deus, de uma vida de pecado, de uma vida mergulhada no pecado, de uma vida no fundo do poço, de uma vida encerrada para sofrer na eternidade, esse mesmo Deus te socorre hoje. Se Ele foi competente para te salvar da ira vindoura, você não acha que Ele é competente para te salvar dos perigos dessa vida? E por isso que eu e você, irmãos, precisamos aprender todos os dias a descansar no socorro de Deus, a descansar nesse Deus que socorre. Ele fez algo acima, que foi te redimir. O maior ato de Deus para a sua vida foi te redimir. O maior ato de Deus para a sua vida foi te arrancar do cativeiro do pecado. Você estava preparado para ir para o inferno. Você estava preso, algemado ao diabo, escravo do pecado, e Deus te arrancou disso. Se Ele foi capaz de te arrancar dessa escravidão, de te socorrer, estando em apuros, Ele vai te socorrer nos momentos difíceis que você enfrenta na sua jornada, nessa caminhada, nessa peregrinação que nós estamos até Nova Canaã, até a Canaã celeste. Então o que falta muitas vezes para nós é descansar. Muitas vezes nós
confiamos desconfiando, a gente entrega querendo de volta, e o que falta para a gente é isso. O que falta para a gente é isso. Eu estava conversando com a menina que veio limpar a casa ontem aqui, e eu estava conversando com ela e ela falando algumas coisas, e eu entrei no assunto com ela falando assim, eu fico percebendo algumas coisas em relação a alguns irmãos. Ela é membro da igreja metodista. Eu falando assim, nós tomamos conhecimento de alguns irmãos nossos lá no Oriente Médio, que para sair de casa para o culto eles vão escondidos, que é a chamada igreja que fica nas cavernas lá, que eu esqueci o nome agora. É a igreja perseguida, mas tem um nome, que eles se reúnem. Igreja oculta, não, tem um nome, esqueci agora. Igreja secreta. Então, são irmãos que, quando se reúnem, os missionários que trabalham com esses irmãos, dizem que quando você se reúne numa casa, você não pode cantar alto. Pelo contrário, você não canta. Você tem que se reunir com a Bíblia, orar, ler a Bíblia baixo, porque você não pode, ninguém pode desconfiar. Se o culto, por exemplo, hoje nós nos reunimos aqui 9 horas da manhã, mas tudo bem que isso aqui é um templo, mas vamos imaginar que isso aqui fosse uma casa de alguém, cada um chegaria num horário, porque não pode chegar todo mundo junto. O culto é 9 horas, Dona Maria chegaria 5 horas da manhã, a Rose 5h30, a Claudete 6, e todo mundo vai chegando espaçado, porque se chega aquele grupo de gente, eles falam assim, o que está acontecendo aí nessa casa? É festa? É o quê? A gente já logo desconfia que são cristãos. E esses irmãos, apesar dos perigos que eles enfrentam, eles querem. Você já imaginou você sair todos os dias da sua casa com medo de ir para o culto? Porque você sabe que se alguém descobrir, vai te denunciar para o Estado. Hoje a gente tem medo de ir para o culto porque a gente tem medo de perder o celular. Eles têm medo de ir para o culto, mas vão, porque sabe que se eles vão para lá, corre o risco deles serem denunciados. Então nós precisamos olhar, irmãos, para a nossa jornada nesse mundo, que perigos nessa caminhada, perigos nessa peregrinação vão existir aos montes. O que falta para mim e para você é descansar, é saber que Deus é aquele que nos socorre, é que nos tira dos apuros, é que nos tira de situações difíceis. E aí o texto continua: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Irmãos, é muito provável que aqui, quando ele diz os teus pés vacilem, tem uma referência ao terreno. A caminhada para Jerusalém não era fácil, o terreno que eles andavam para chegar lá era muito difícil, cheio de pedras, de abismos, riscos. Então o texto diz: o Senhor vai nos guardar nessa jornada, o Senhor vai nos proteger, o Senhor não vai permitir que a gente caia num bueiro, que a gente caia num abismo, que a gente se machuque, que a gente enfrente situações terríveis nessa jornada até Jerusalém. O Senhor há de cuidar de cada um de nós. E ele diz: o Senhor é aquele que vai nos guardar, porque Ele não cochila, Ele não dorme. Nós confiamos no Senhor, porque o Senhor não tira cochilo de tarde. O Senhor não chega naquele momento assim e começa a pescar. Não, o Senhor não tem isso. O Senhor não dorme, o Senhor não cochila. O Senhor sabe, desde o momento que nós saímos para Jerusalém, que o Senhor está com os olhos fixos, cuidando de nós, sustentando as nossas vidas, caminhando conosco. E o texto diz: o Senhor guarda, o Senhor é o guarda de
Israel. Nós lemos um texto aqui na reunião de oração, Salmo 83, que o juízo de Deus virá sobre todos aqueles que são inimigos da igreja. O juízo de Deus virá sobre os inimigos de Deus. Irmãos, Deus não tem compromisso com aqueles que não são dele. Deus não tem compromisso. Ele não tem compromisso de guardar, de socorrer, de proteger aqueles que não são dele. Alguns que não são dele, às vezes recebem da parte dele livramentos e curas. E o Salmo 73 diz que é para colocá-los em terrenos escorregadios. A bênção vai até eles para levá-los a uma situação difícil. Enquanto para nós a bênção chega para trazer refrigério, para aqueles que não são dele, a bênção vai com outro propósito. Imagine, por exemplo, você que ama seu filho. Eu lembro quando nós estávamos em BH, de uma família que uma criança da idade do Bernardo já estava com diabetes. Já sofria com diabetes. E imagine aquela mãe prestando atenção todo dia no que o filho tem que comer. Porque ela cuida dele. Então as restrições para a vida do filho é bênção. Porque ela está preocupada com a saúde dele. Agora imagine aquela mãe, aquele pai que diz assim: estou nem aí, come o que você quiser. O filho pede bala, toma bala, filho. Toma chiclete. Você quer bolo? Você quer pão? Você quer isso? Você quer? Pode comer, não tem problema. É um pai e uma mãe que não está nem aí com o filho. E toda aquela liberdade, aquelas bênçãos que os pais estão dando para o filho, é para matá-lo. Então é assim que Deus age com aqueles que não são dele. Ele dá para que eles sofram com aquilo que ele dá. Mas com os seus não, ele abençoa, ele guarda, ele socorre, ele protege. Então Deus não faz acepção de pessoas, mas ele cuida do seu povo, porque o compromisso de Deus é com aqueles que estão em Cristo. Às vezes nós temos uma tendência, às vezes a gente é muito bonzinho, a gente quer ser mais misericordioso do que Deus. A gente começa a criar um povo no meio. Ou seja, existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí a gente fala assim: não, mas tem um povo no meio aqui. Tem um pessoal no meio, que é aquele pessoal que eu costumo chamar alguns homens que gostam de frequentar reuniões de SAF, de amigos da SAF. Não são sócios da SAF, mas são os amigos da SAF. E que muitas vezes estão ali para comer. Eu falo que são. Estão ali para comer. São os amigos da SAF, não são sócios, mas estão ali. Às vezes a gente faz isso. Não são crentes, mas são amigos da igreja. Não são crentes, mas acham legal a igreja. Não são crentes, mas acham um povo bacana. Ontem eu estava vendo um vídeo de um influenciador muito famoso, e ele, numa conversa com um outro influenciador, ele disse assim que hoje ele não está na igreja. Ele disse assim: muitas vezes as pessoas falam muito mal de igreja, mas o meu tempo na igreja foi um tempo muito gostoso. Às vezes, quando a casa de um irmão vinha uma chuva e destruía a casa daquele irmão, a gente se unia como igreja para construir a casa do irmão de volta. Eu aprendi a tocar violão na igreja. Então assim, às vezes o povo fala muito mal da igreja, mas a igreja é um povo, tem boas igrejas, mas não é cristão. E aí no final do vídeo, o outro rapaz pega e chama a produção e fala assim: vamos bater palmas para a igreja.
são os amigos da igreja. Aqueles que não quero estar no meio de vocês, não creio nesse Deus, não vivo esse cristianismo, mas não tenho problema nenhum, pode ir, fica à vontade, está tudo certo. E a gente coloca esse povo como o meio termo, e não existe meio termo nas Escrituras. Deus cuida do seu povo, Ele guarda o seu povo, Ele é o guarda de Israel. Então, irmãos, durante a nossa peregrinação, a gente vai passar por momentos terríveis. Você vai enfrentar enfermidades, problemas financeiros, morte, abatimento, dificuldades de relacionamento, mas Deus não vai permitir que você tropece. E aqui, trazendo uma aplicação para nós, esse tropeçar é que mesmo que você enfrente dor, sofrimento, tribulação, Deus não vai permitir que você chute o balde. Quantos de nós não enfrentamos situações terríveis na nossa jornada cristã que deu vontade de você abandonar a fé? Que você orou muitas vezes olhando para o céu e dizendo assim: por que que eu, um servo do Senhor, estou enfrentando tudo isso? Eu acho que o Senhor não existe. Porque não tem lógica, não cabe na minha cabeça passar por tudo isso. Então muitas vezes a gente ameaça chutar o balde, mas Deus põe a mão na frente e não deixa. Se Ele não nos segurar, a gente tropeça. Se Ele não nos segurar, a gente vai apostatar da fé. Você acha que você tem competência para segurar a sua jornada até o fim? A doutrina da perseverança dos santos na igreja reformada não significa que os santos têm competência para perseverar até o fim, mas é que Deus persevera cuidando dos seus até o fim, para que eles não se desviem. Eles podem passar por momentos difíceis na sua caminhada, mas desviar da fé, não. Lá em João capítulo 6, versículo 37, Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Paulo disse aos romanos: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, independentemente do que você enfrente na sua jornada, os terrenos difíceis que você passa, Deus está ali, te guardando, te protegendo, não permitindo que os seus pés vacilem. Olha o que disse Salomão no Salmo 127, versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Davi no Salmo 3, versículo 5 disse: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Porque o salmista aqui disse: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará, é certo que não cochila e nem dorme. Você pode confiar nesse Deus que não cochila e nem dorme. Você pode confiar nesse Deus que dá aos seus amados enquanto eles dormem. Você pode deitar na sua cama, você pode fazer a sua oração, deitar e virar para o canto e dormir, porque Ele cuida de você. Só que muitas vezes nós somos assaltados pelo quê? Medo, preocupação, insegurança, ansiedade, desespero. E a gente deita, mas não consegue dormir. A gente acha que a gente está perdendo tempo. O texto está dizendo aqui: Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Ele fala: inútil vos será levantar de madrugada, ou seja, eu tenho que correr atrás do meu pão. Quantas pessoas que estão vivendo uma rotina terrível de trabalho,
para poder sustentar a família, estão adoecendo no corpo e na alma por causa disso, achando que é o poder das suas ações que está trazendo o pão para dentro de casa, quando na verdade o texto está dizendo aqui, é inútil fazer isso tudo, porque o Senhor é aquele que dá, enquanto vocês estão dormindo. Enquanto vocês dormem, Ele cuida, Ele sustenta, Ele fortalece, Ele providencia. Então por que viver uma vida temerosa, angustiada, deprimente, uma vida ansiosa, preocupada com tudo, achando que a gente tem que tomar conta de tudo? Às vezes você fecha a sua casa, tranca tudo, olha tudo, está tudo certinho, mas deita na cama e começa, mas e se o ladrão achar um lugar? Você fez a sua parte, meu filho. Tranca a sua casa, deita e dorme. Esses dias, Bernardo levantou, estava brincando com o brinquedinho dele, o brinquedinho caiu na escada aqui. O Bernardo desceu, isso era às 7 horas da manhã, volta o Bernardo correndo, pai, aí o que foi, Bernardo? Pai, o portão está aberto. Eu tinha subido com os dois e largado aquele portão ali, reganhado até no canto. Aí você fala assim, quem protege é Deus mesmo, né? Um podia ter pulado aqui, subido, tinha a casa inteira ali para roubar, ó. Podia ter feito qualquer coisa comigo e com os meninos. Esqueci do portão. Então isso significa que hoje eu vou dormir com o portão? Não precisa não, porque Deus guarda. Não é isso. Você vai lá e faz o que você tem que fazer. Mas descansa, porque quem cuida de você é esse Deus. Então a gente tem que aprender a parar de querer ter o controle da nossa vida. E saber que Deus é aquele que cuida de nós. Aí o Salmo agora, os versículos 5 a 8, diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, esse texto nos faz lembrar do cuidado de Deus com o povo de Israel no Egito, na saída do Egito. Porque eles estão dizendo, o salmista diz assim: o Senhor é aquele que vai nos guardar diante das mais diversas circunstâncias que nós enfrentarmos nessa jornada. O Senhor é aquele que vai nos guardar de noite, vai nos guardar de dia. O Senhor vai nos guardar do mal. E é exatamente isso que Deus fez com o povo de Israel. Quando o povo saiu do Egito, um anjo estava à frente do povo, que era o anjo do Senhor, o Cristo pré-encarnado. Quando o povo caminhava de dia, tinha uma nuvem sobre o povo, porque você sabe que no deserto é muito quente, então tinha uma nuvem que cuidava do povo, ou seja, os perigos e as dificuldades do dia. Quando chegava de noite, tinha uma coluna de fogo, por dois motivos: para iluminar o caminho, para que eles enxergassem o que estava diante deles, mas também porque o deserto à noite ele é muito frio. De dia é muito quente, mas de noite ele é muito frio. Então a coluna de fogo também aquecia de dia e de noite, e um anjo à frente protegendo, guardando, dirigindo o povo até Canaã. Aqui essa ideia que o salmista traz aqui de o Senhor é a tua sombra à tua direita, mostra que enquanto nós estivermos caminhando para Jerusalém, o Senhor estará tão perto de nós como a nossa própria sombra. Você já reparou que a sua sombra fica pertinho de você, né? Você não está aqui, a sua sombra está lá em Praia da Costa. Sua sombra está aqui, ó. Então o texto está dizendo: o Senhor está do nosso lado, o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa sombra à direita, e à direita é a ideia de controle, de governo.
Porque quando a Bíblia diz que Cristo está à destra de Deus Pai, é porque Ele está governando com o Pai. O Senhor é aquela sombra, o Senhor está aqui do nosso lado e governando a nossa caminhada para Canaã. O Senhor protege cada um de nós dos ladrões, que o texto diz aqui no versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal, porque no caminho eles poderiam encontrar ladrões, salteadores, feras, animais selvagens. O Senhor nos guardará de todo o mal. E o principal, guardará a alma. O Senhor guardará a nossa alma. O Senhor não permitirá que percamos a nossa alma. O Senhor não permitirá que vivamos contra a palavra do Senhor, e o Senhor nos protegerá do perigo que pode causar problemas maiores para a nossa alma. E aí, o Salmo termina dizendo: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O Senhor guarda quando a gente se reúne para sair. Imagine quando você sai, voltando àquela ilustração, quando você sai da sua casa, quando você sai no portão para vir para o culto. É isso que ele está falando. O Senhor vai guardar a nossa saída de casa até a nossa entrada em Jerusalém. Até a gente chegar em Jerusalém. O percurso todinho o Senhor vai nos proteger. Então, irmãos, a gente pode trazer algumas aplicações disso e nos lembrarmos do que Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não é o Deus Emanuel, o Deus conosco? Ele é a nossa sombra. Ele está do nosso lado. Então, irmãos, sabendo disso, nós precisamos descansar mais, sentir mais a paz de Cristo no nosso coração, não permitir que as dificuldades da alma, as inseguranças da alma, o medo, a ansiedade tome conta, porque se Cristo é a nossa sombra, se Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, isso não é mentira. Ele não falou uma coisa só para te acalmar num momento, isso é uma verdade. Eis que estou convosco todos os dias. Às vezes nós vamos enfrentar perigos na nossa caminhada cristã, e às vezes alguns podem pegar um texto como o versículo 7 e dizer assim: isso significa então que crentes não podem ficar enfermos? Ou crentes não podem ser assaltados? Não, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Mas o mais importante Deus guarda, que é a alma. Entre perder a sua bolsa e perder a sua alma, é melhor perder a bolsa. Entre morrer por causa de uma enfermidade no corpo, é melhor do que morrer a morte eterna por causa da enfermidade da alma. Então, perder a alma é a pior coisa que pode acontecer. E o texto diz: o Senhor guarda a nossa alma. Então enfermidades virão, tribulações virão, provações virão, lutas, você vai passar por enfermidades terríveis. Mas olha o que disse João na sua primeira carta: aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Vocês se lembram que quando Satanás se apresentou a Deus, lá em Jó, capítulo 2, Deus disse para ele: você pode tocar em tudo, mexer em tudo, fazer um estrago na vida, na história de Jó, mas você não vai tocar, você vai poupar a vida dele. E ali, vida no hebraico é nefesh, de onde vem alma. Você não vai tocar na alma de Jó. Você pode
acabar com a saúde de Jó. Você pode destruir tudo que Jó tem. Você pode matar todos os filhos dele. Mas a vida de Jó, na alma de Jó, você não toca. Então Deus protege a nossa alma, melhor do que proteger-nos de qualquer perigo que nós possamos enfrentar na nossa jornada. Nós somos muitas vezes, irmãos, diariamente confiar desconfiando que Deus cuida. Por isso que muitos crentes estão entregues ao medo, ao desespero, à ansiedade. Eu já disse isso aqui para os irmãos, a pandemia revelou isso. Como que os crentes estão medrosos com o cuidado de Deus. E isso não estou querendo dizer que você tem que viver uma vida relapsa, que você não tem que se cuidar. Não é isso. Mas a pandemia demonstrou como que nós amamos a nossa própria vida, mais do que o próprio Deus. E como nós somos inseguros, ansiosos, medrosos, e nós precisamos aprender para não cair nessa loucura de achar que a gente tem condições de se proteger. Olha o que disse Charles Spurgeon: ninguém está tão seguro como aquele a quem Deus guarda. Ninguém corre tanto perigo quanto aquele que se autoprotege. Se você quer cuidar da sua vida, saiba que você está em apuros. Você não tem competência para se cuidar. Se você acha que você tem controle de tudo, que você vai organizar tudo e que a proteção virá porque você é muito inteligente para se proteger, olha, você é o animal mais fácil para receber o bote de uma fera. Aquele que se protege é aquele que está mais sucinto às armadilhas do diabo. Mas aquele que deposita a sua confiança naquele que guarda, esse está protegido mesmo. Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado para não se entregar ao medo, ao desespero, à ansiedade, à preocupação, porque o Senhor é aquele que nos socorre e o Senhor é aquele que nos guarda. Eu gostaria de caminhar para a conclusão. Nós precisamos, irmãos, diante de tudo isso, sermos gratos ao Senhor. Hoje é o último dia do ano de 2023. Você consegue olhar para trás e enxergar todo esse ano? Você consegue se lembrar das lutas que você passou em 2023? Dos caminhos difíceis, os terrenos difíceis que você passou e que está passando ainda? Você consegue olhar para as perdas, para as lutas, para os desesperos, para os dias de choro? Mas você não está aqui? Você não chegou até aqui? Você pode ter chegado aqui cambaleando, custando levantar um pé para poder depois levantar o outro. Mas você chegou. E você chegou por quê? Porque Deus socorre e Deus guarda. É por isso que você chegou até aqui. Você não chegou aqui pelas suas próprias forças. Você chegou aqui porque Ele te socorreu e Ele te cuidou. Ele cuidou de você nos dias difíceis, nos dias de luta, nos dias de dificuldade, nas perdas, nas enfermidades, nas provações, nas tribulações. Ele nos guardou. Então, o que você tem que fazer agora para o ano que vai começar? Descansar naquele que socorre, naquele que guarda. O que o ano de 2024 tem para nós? O que vai acontecer em 2024? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia do que vai acontecer em 2024. E você também não. Você não sabe se em 2024 você vai ser mais abençoado do que você vai passar por lutas.
Você não sabe se você vai continuar no seu emprego. Você não sabe se você talvez vai fazer uma bateria de exames e vai descobrir uma enfermidade grave. Quantas e quantas coisas podem acontecer em 2024? Mas aí eu vou entrar em 2024 desesperado, ansioso, preocupado. Ah, meu Deus, amanhã é dia 1º de janeiro. Ah, não sei o quê. Calma. Descansa. Do mesmo jeito que Deus cuidou de você durante os 365 dias de 2023, Ele vai cuidar de você durante os 366, porque o ano que vem é bissexto, 366 dias de 2024. A não ser que Ele vai te ceifar. Mas se Ele te ceifar, ou se Ele me ceifar, a gente vai estar num estágio muito melhor. Muito melhor. Então o que a gente tem que fazer nesse momento é sermos gratos por tudo que nós vivemos em 2023. Seja os dias de tristeza ou os dias de alegria. Porque conforme disse Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os dias de lutas e os dias de glória. E nós precisamos entrar em 2024 com descanso, alegria, confiança e paz, porque Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém?